Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou do grupo 8 e eu vou apresentar a questão 27 do capítulo 2. Essa questão, ela apresenta essa equação aqui e ela vai fazer algumas perguntas a respeito dessa equação. A princípio, a gente pode observar que essa é a equação da esfera. Na primeira questão, na letra A, ele faz a seguinte pergunta: a transferência de calor é permanente ou transiente? Primeiro a gente tem que entender o que é permanente e o que é transiente. E eu vou explicar isso através desse exemplo aqui, em que eu vou considerar uma estufa. Essa é a parede da estufa, que vocês podem observar. E nesse primeiro exemplo, a gente considera que as temperaturas são constantes. Elas não vão sofrer alterações devido ao meio externo, porque o meio externo a gente vai considerar que as variações são insignificantes. Então, a temperatura vai ser constante, né? Então, a gente vê que a temperatura não se altera com o tempo. Quando não se altera com o tempo, a gente considera um regime permanente. Aqui, vamos considerar que essa estufa foi desligada. Então, com o tempo, a temperatura dentro da estufa vai diminuindo. Aí a gente pode notar aqui, através desse desenho. Então, quando o tempo altera a nossa temperatura, a gente tem um regime transiente. E como é que a gente vai perceber nessa equação que tipo de regimes que estamos abordando, né? A gente pode observar aqui que o tempo está dentro de um fator diferencial. Então, ele está alterando a nossa temperatura. Então, na letra A resposta é regime transiente. Agora, vamos para a letra B. Essa daqui é a letra B. Eu vou deixar aqui a nossa equação para a gente continuar observando, né? Ela. E a letra B faz a seguinte pergunta: a transferência de calor é uni, bi ou tridimensional? Para a gente ver isso, a gente vai analisar outros exemplos. Por exemplo, nessa barra aqui. A gente vê que a gente tem uma transferência de calor ocorrendo em várias direções. Eixo Y, Z, X. Então, aqui a gente tem uma transferência de calor tridimensional. Já aqui na janela, né, numa janela de uma casa, a gente vê que a transferência de calor ocorre só em uma direção, que aqui no caso seria na direção X, né? Então a gente observa que aqui a gente tem uma transferência de calor unidimensional. Então vamos observar aqui na nossa questão. A gente vê que ela varia só de acordo com R, só na direção R. Então a gente tem uma transferência de calor unidimensional. Então a resposta é unidimensional. Vamos para a alternativa C. A geração de calor no meio. Então, a gente, quando está estudando condução de calor, a gente caracteriza a conversão de energia, né, que pode ser energia mecânica, elétrica, nuclear, enfim. Vários tipos de energia, a gente caracteriza essa conversão de energia como geração de calor, né? Ou energia térmica. E a taxa de geração de calor é mostrada através dessa equação. Quando o calor é uniforme, ela se reduz a essa equação aqui. Já a gente pode observar que esse fator aqui é a taxa de geração de calor constante por unidade de volume. Então, para a gente descobrir se há geração de calor nessa equação, a gente tem que observar se tem algum elemento desse. A gente vê que não tem nenhum Ezinho aqui. Então, não há geração de calor nessa equação. Vamos para a última alternativa, que é a alternativa, deixar aqui, alternativa D, que ela faz a seguinte pergunta: a condutividade térmica do meio é constante ou variável? Então, a condutividade é a letra K.
Aqui a gente pode observar essa equação, que tem uma condutividade variável. Isso pode ser observado devido ao fator diferencial aqui, perto dela, né? E temos uma condutividade constante. Aqui a gente não vê nenhum fator diferencial perto desse casinho, né? E aqui na nossa equação a gente vê que tem algum casinho relacionado a algum fator diferencial? Não estamos vendo, mas a gente vê esse alfa aqui. E esse alfa é a difusividade térmica do material. E ela representa o quão rápido o calor se propaga através dele, entendeu? Através do material. Então, a gente vê que essa difusividade térmica que está relacionado ao K não tem nenhum fator diferencial, não tem nenhuma variação. Então, ele é constante. E então a gente fecha aqui a nossa questão 27. Obrigada.